Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal, dê like nos nossos outros vídeos. A gente posta Dá uns uma vídeos assistida. também sem muita qualidade, mas que são mais, tipo, intimistas. A intenção não é ter tanto views, que é tipo um podcast, mas é pra quem se identifica com o título e sempre pede pra gente gravar os stories num formato mais de vídeo. Hoje a gente vai falar das estátuas sem cor. Hoje a gente vai falar de omissão histórica e do boicote midiático no intelectual das pessoas de cor. E é um assunto bem complicado, mas bem libertador quando a gente toca nesse assunto, porque é uma coisa que eu sempre pensei, e quanto mais você estuda história por fora de uma visão eurocêntrica, você descobre que muita coisa é omitida. E é importante também vocês usarem esse exemplo para pesquisarem mais coisas, porque essa é uma das omissões históricas das milhares que a gente tem, né? Principalmente no Brasil, a gente nem tem a nossa história, assim. Mas a gente vai estar falando de Grécia, né? Quando a gente fala de Grécia, o que a gente pensa? A gente pensa naquelas estátuas brancas com lençol e tal. E elas são referência de beleza e elegância, né? Sim, mas Até quando se trata de arte. mas elas não eram assim a princípio, elas eram coloridas. Perdem a cor e no processo também de restauração perde mais cor ainda. Só que várias das estátuas eles conseguem reproduzir como elas eram, coloridas, mas eles não. Mas isso não chega na gente na escola. Então hoje a gente vai falar da Sarah Bond, Sarah E. Bond, que eu não sei qual que é o sobrenome dela do meio, por isso que eu falei Sarah E. Bond, que é uma historiadora, humanista. Ela é tipo uma ativista historiadora, eu acho muito foda o trabalho dela. Ela trabalha na Universidade de Iowa e ela fez uma matéria pra coluna de ciência da Forbes, com um assunto muito bom, mas que, tipo, ela foi muito atacada por isso. E ela é ativista, eu digo, no meu olhar, ela não se diz ativista, até onde eu sei, mas no meu olhar ela é ativista, porque ela fala tudo que ninguém quer falar. E ela tá num meio dominado por homens também. E os homens historiadores meio que odeiam ela por causa disso. É importante vocês questionarem, né? A gente não tem que falar nada, levar vocês a nenhum. É importante o questionamento vir de vocês perguntarem o porquê que existe total essa omissão. Uma coisa que eu sempre falo e é importante sempre frisar, que a simbologia é a linguagem mais antiga do mundo. O que eu visto, o que eu olho, o que eu falo e o que eu quero mostrar pra vocês tem uma simbologia por trás, mesmo que subconscientemente. Nesse caso não foi subconsciente. Esse padrão que a gente vê por aí, quem ajudou a definir é um cara que chama Johann Joachim Wilken. Ele é uma das pessoas que ajudaram a perpetuar essa ideia das estátuas brancas e eurocêntricas. E de que elas serem brancas era referência de elegância. Pra Porque a quê? elegância estava na simplicidade. Eurocêntrico, pra quem não sabe, é uma pessoa que acha que a Europa é o centro do mundo. Uma pessoa que olha Todas as as perspectivas coisas delas com vêm. uma perspectiva europeia. Por que pra eles uma estátua totalmente branca era elegante e era mais elegante do que uma estátua colorida? Porque parecia um pouco com as estátuas étnicas dos índios, dos incas, dos africanos. Então eles pensaram, os gregos são mais elegantes que isso, gente, imagina, né? A gente vai botar algumas imagens aí que mostram algumas resquícios de cor em estátuas e até de estátuas coloridas. Você deve estar vendo passar agora na tela. Esse Joachim Wilkenman, que tem esse nome super difícil, ele ajudou a definir a história que a gente conhece hoje. Ele lançou 2 volumes de um livro sobre a história da arte antiga, que foram muito populares na Europa e são referências até hoje para pessoas que trabalham com arte. Tem uma moça que ela é historiadora, que ela chama Neil Arville Painter. Muito mais difícil o nome dela. Vai estar escrito o nome dela aí, que eu acho que eu falei tudo errado. Eu tenho a língua presa, gente, me ajuda. Ela fala sobre esse cara no livro dela, que chama The Story of White People. A história das pessoas brancas. Isso aí. O que ela diz sobre ele é o seguinte: ele era um eurocentrista que regularmente degradava nacionalidades não europeias. A cor na escultura significou barbarismo, pois eles assumiram que os altos e antigos gregos eram muito sofisticados para colorir sua arte. O Wilkman estava totalmente errado. As estátuas que a gente conhece, originalmente elas eram coloridas, a maioria. E não só em vestes e decorações, mas também em cor da pele. Muitas tinham cores pardas,
tinham diversas cores, né? Os gregos, eles gostavam muito de Egito, eles admiravam muito os egípcios e era um exemplo pra eles, tá ligado? Era um ideal também, eu acredito, de... E eles usavam muito amarelo, marrom, azul, dourado. ouro, dourado, muito dourado. Eram bem vibrantes mesmo as cores. Sempre existiu nas estátuas uma variedade na cor da pele. Os pesquisadores sabem disso há décadas. Então, em Roma e na Itália, existia uma variedade de cor da pele e ela era representada em desenhos. Mas isso foi apagado. É a mesma coisa do que quando a gente liga a TV e vê uma novela onde acontece na Bahia, que é a África no Brasil, e só tem gente branca, de dread, fazendo um sotaque escroto. Quando eu fui no Rio de Janeiro, quando eu andei mesmo no Rio de Janeiro, eu fiquei chocada quando eu vi que lá tinha muito preto com fenótipo de africano, que aqui em São Paulo a maioria são africanos mesmo, e os caras são cariocas. Quando eu fui na Feira de Madureira, muito preto, e eu fiquei chocada, porque assim... Quando você vê novela no Rio de Janeiro, você só vê gente branca, né? Então, que mensagem será que eles estão tentando passar com isso, né? E há décadas os historiadores também sabem que os gregos tinham fascínio pelo povo etíope. E tanto que tem na mitologia grega Andrômeda, né? Que era uma princesa etíope, tem uma constelação com o nome dela. Enfim, o povo grego até construía altares, né, para deuses egípcios. Tem até deuses egípcios que depois se tornaram deuses gregos e hoje a gente conhece eles como deuses gregos. Tipo o deus da medicina, Imhotep. É Imhotep? É Imhotep, que a gente conhece como Esculápio, agora o deus da medicina. Mas Imhotep virou Esculápio e deus da medicina que a gente conhece, que chega na gente como símbolo. A gente tem que se perguntar, né, se talvez não era conveniente pra eles. A Sarah, ela é branca, mas ela diz que pra ela é muito conveniente. Ela acha que tem uma conveniência nisso. A história é dominada por pessoas brancas. Então pra ela acha brancos que é bem conveniente. eugenistas é muito conveniente esconder fatos e fingir que a história foi de outra forma. E a gente continua aprendendo na escola a história preta e de pessoas de cor em geral a partir da escravidão. Que a gente não criou nada, que a gente não foi capaz de fazer nada, né? E a gente vê egípcios retratados como pessoas brancas e claríssimas na TV. E a gente vê isso porque eles são o quê? Referência de inteligência, de inovação, Porque se eles não fossem referência de nada, talvez... Beleza, Então, talvez se eles não fossem referência de tudo isso, eles fossem retratados como pessoas escuras, como eles eram. A gente se pergunta por que de tudo isso, mais uma vez, né? Não, imagina se a gente soubesse que a gente construiu coisas, se a gente se visse nas histórias que a gente cresce inserida. Ainda mais que a igreja hoje em dia tem uma força muito grande nas quebradas, né? Todo quarteirão você via pelo menos 2 bares. Hoje você vê muito mais igreja do que bar. Eu não tô dizendo que é bom nem é ruim. Tô dizendo que tem uma grande influência sobre a gente. Então imagina se a gente soubesse que na Bíblia, a primeira vez que falam a palavra rainha, estão se referindo a Maqueda, que era uma rainha preta. Que o cara que ajudou Jesus a carregar a cruz era um cara preto. Moisés casou com Zipora também, que era uma etíope, ou seja, preta. Isso ninguém fala, né? José casou com Asenate, que era outra preta. O ponto que a gente tá querendo chegar é porque as pessoas escondem as coisas. Talvez fizesse muito mais diferença se a gente crescesse se vendo como um povo que inventou várias coisas como a gente inventou. Como um povo que chegou primeiro, já começa aí, né? Porque os mouros, antes dos espanhóis, dos colonizadores, eles já tinham passeado por vários lugares, já tinham conhecido vários lugares, já tinham explorado vários lugares, né? A Austrália, por exemplo, que a gente vê hoje branca, foi massacrada. A Austrália era preta, tinham aborígenes lá. Isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo. E hoje tem muitos poucos aborígenes, não sei se é tipo indígena no Brasil, mas os relatos que eu vejo de gente preta que vai pra Austrália atrás de aborígene é que elas conseguem achar com muita escassez, assim. Então, lá já tinha pretos de cabelo. A gente também não ia aceitar ouvir esses argumentos de que a gente tá se apropriando da cultura do branco quando a gente alisa o cabelo, ou quando a gente tá com o cabelo loiro, porque a gente ia saber que os pretos têm todos os fenótipos, têm todos os tipos de nariz e boca, e os pretos estão no mundo antes do homem branco surgir. É cientificamente comprovado. Acho que seria muito diferente se a gente se visse como um povo que inventou a astronomia, a energia. Se a gente soubesse de Luísa Marim, mãe de Luiz da Gama. De Luiz da Gama mesmo. Ele foi um advogado autodidata, que você imagina, na época da escravidão ia onde era o Mackenzie, assistia às aulas
todo dia sendo humilhado, mas ele tinha o direito de assistir às aulas, então ele ia lá. Então você imagina, se é foda ser preto na faculdade hoje em dia, imagina sendo escravo e indo lá assistir a aula. Na época da escravidão, no meio da corte, com 17 anos, tá? num tribunal, Virou um monte rabo. de branco, racista, na época da escravidão, que não achava que a gente era gente, falou pra todo mundo que todo escravo que matasse o seu senhor era em legítima defesa. Tinha que Você ser entendeu? inocentado por Imagina legítima. o peito que é pra falar isso na época de escravidão. Você entende? E ainda ele criou um jornal muito foda, que era tipo um jornal ativista, em que tinha várias caricaturas falando do governo e de várias paradas. E por que caricatura e desenho? Porque o povo preto, a maioria não sabia ler, né? Ele mesmo aprendeu a ler com 17 anos. O nome desse jornal, inclusive, é Diabo Coxo. Tem PDF na internet, é muito fácil de achar. Você coloca Diabo Coxo PDF. E pesquisa também as poesias de Luiz da Gama. Luiz da Gama era um artista, além de um rábula exemplar. Tem um Rábula é busto, advogado. tem um busto dele no Largo do Aroche. Devia ter uma estátua imensa, né? Não desses colonizadores que tem no Brasil todo. Só os caras que matou indígena tem estátua, tá ligado? Se a gente soubesse todas essas paradas e a gente Que soubesse... Machado de Assis era preto, que Lima Barreto é incrível. E a Princesa Isabel, se a gente soubesse que ela não fez porra nenhuma pela gente, que ela tava só fazendo uma coisa que ia ser boa pra ela e pra família dela, vários lugares que a gente conhece como predominante brancos, ficaram brancos na marra e tentaram fazer isso no Brasil, só que no Brasil, como a escravidão foi muito tempo, chegou uma hora que tava ficando todo mundo preto, aí os caras... Não, fizeram leis de imigração. Isso tem, pra brancos vir pra cá. Procurem. Quando eles fizeram esse projeto de embranquecimento, os chineses não eram bem-vindos. Questione se você acha que racismo é brincadeira, que não existe, que é mentira. Questione. É tudo uma herança, assim. Isso também seria diferente pra nós mulheres se a gente conhecesse a nossa história. Ou até mitologias além da Bíblia. Você tá virando olho? Não. Na mitologia africana, tem milhões de deusas africanas, até porque a África é um continente imenso. As deusas não europeias, eurocêntricas, elas têm posicionamento sexual, têm força, têm histórias que vão além de ser castas e estar ali para parir ou para ser um objeto de castidade e santidade. Acho que isso mudaria até a nossa visão sobre nós mesmas e nosso posicionamento sobre as coisas e como a gente cresce se vendo nas paradas, né? E talvez a gente não aceitasse ver retratos nossos na TV como faz. A informação, ela tem um efeito catastrófico. O que a gente sabe influencia no que a gente acha e no que a gente vê e como a gente se vê, nossa autoestima e como a gente vê as coisas. Então, se a gente soubesse de várias coisas que a gente precisa saber, a gente veria as coisas diferentes. Nossa, eu divaguei muito pra falar uma coisa muito simples. Mas enfim, é isso. A gente tenta dividir a internet, meu amigo, é foda, sabe por quê? Porque por causa dela, agora a gente pode falar o que a gente quiser e a gente pode levar isso. Quem escolhe o que tá no livro da escola é o homem branco, eugenista, é o homem branco colonizador. É isso, enfim. então. Se inscrevam, a gente vai continuar deixando vídeos aqui. Vocês podem escrever sugestões também. E obrigada pelo feedback, que a gente tá gostando muito, que vocês estão comentando bastante aí, falando o que vocês pensam. E a gente ficou muito emocionada com vários comentários. Eu chorei. A gente tá muito grata pelo feedback aí de vocês, pelo e se carinho. você gostar, mostra pra alguém, pra sua tia, pra sua mãe, pra sua avó. É importante. E essa matéria tá no blog. E a matéria de House não tá no blog, porque a gente vacilou. Mas vai essa semana pro ar. Tá? Mas Desculpa. vai lá ver, porque tem a história do Luiz da Gama, tem a história do Prince, tem a história do DJ Quick. Tem direitos e deveres numa abordagem policial, com estatísticas pra você entender. Que a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso também. Pra ser xingada horrores. E é isso. Tchau, obrigada, gente.